Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje a gente vai falar de novo um pouquinho sobre gramática e vamos falar sobre os verbos separáveis, os trennbare Verben. É um tema bastante peculiar porque no português não existe nada parecido com isso, né? A gente tem verbos, né? Mas eles não são separáveis, né? E o que de fato significa separar um verbo? Separar um verbo consiste em colocar ele dentro de uma frase e a gente separar ele por partículas, né? E que partículas são essas, tá? Os trennbare Verben, eles são compostos por um verbo principal e um prefixo, tá? Mas por que desse prefixo, tá? Esse prefixo, ele ajuda a dar sentido à frase, ajuda a dar sentido ao verbo, qual é a ação que está acontecendo, tá? É, é mais ou menos parecido com esse exemplo que eu vou dar para vocês em português. Eu sei que em português a gente não separa os trennbare Verben, os trennbare, na verdade, nem existem no português, mas dá para a gente ter uma noção. Por exemplo, eu vou desligar a lâmpada ou desligar a luz, tá? Esse desligar é o ato de desligar, de tirar a luz daquela lâmpada, né? Da mesma forma funciona com o alemão, com os Trennwahre Verben. Esse des é como se fosse o prefixo, é como se fosse, não é a mesma coisa, tá? Mas é como se fosse o prefixo daquele verbo que vai dar o sentido para aquele verbo de fato. O que está sendo feito ali, né? Então, esse des aqui é bastante determinante no alemão, tá? No português, isso não funciona igual, tá? Então, muito cuidado com as comparações, e por isso que esse tema gera bastante polêmica, esse tema gera bastante confusão, porque não existe nada similar com o português, tá? Existe essa comparação só para vocês entenderem o quão importante é o prefixo no verbo, que ele faz dar o sentido ao verbo, de que ação a gente está falando. Tá desligando, tá ligando, tá abrindo, tá fechando, né? Então, essa é a função dos trennbare Verben, tá? Porque às vezes a gente pode ter um mesmo verbo com vários prefixos diferentes e cada prefixo vai dar um sentido diferente ao nosso verbo, tá? É, os verbos, eles são conjugados, tá? Mas eles acabam ficando lá na segunda posição. Se vocês já viram sobre posicionamento de frase, Satzstruktur, vocês vão saber, verbo posição 2, tá? Então ele vai ficar lá na posição 2 o verbo, porém o prefixo ele se separa daquele verbo e ele vai lá para o final. Nem sempre isso acontece, tá? Isso acontece no presente e em outros tempos verbais também. Em outros não, tá? É, é importante a gente conseguir usar esses verbos, tá? E eu lembro que tem um aluno meu que sempre falava assim, que ele teve uma experiência onde que um aluno perguntou, tá, mas professor, eu não estou entendendo o que tu tá falando, qual é a tua explicação? E o professor desse aluno teria dito para ele, olha, meu amigo, espera eu chegar no final da minha explicação que tu vai entender o que eu estou dizendo. Por que esperar para o final, né? O alemão tem muito disso, de colocar coisas lá para o final. Então, os prefixos, né? Eles vão para o final, então eles têm uma grande importância, tá? Porque eles fecham o sentido da frase. É lá que tu vai entender tudo. Se uma janela foi aberta, se uma janela foi fechada, se um rádio foi ligado, se um rádio foi desligado, né? Existem também alguns conectores que jogam o verbo para o final da sua frase. Então, lá no final da frase, tu também só vai reconhecer a ação lá no final do que está sendo dito. Se comprou, se vendeu, se ligou, se
alugou, enfim. Às vezes só no final da frase que a gente vai entender. Então, no alemão tem isso. Você tem que esperar a pessoa chegar até o final da frase, porque lá no final da frase tem o sentido de toda ela. Então, é muito importante a questão dos prefixos, porque ela dá o sentido final. Eu tenho, às vezes, uma briga com alguns alunos porque eles fazem a frase de lá no final, que devia colocar um verbo, ou que devia botar o prefixo, fica sem nada. E aí a frase não faz sentido. Mas então, o que tu realmente quer dizer com isso, né? Então, por isso da importância dos trennbare Verben, de saber certinho como lidar com eles por conta disso, tá? Dessa terminação deles darem o sentido ao total da tua frase, tá? E como eu disse, é um diferencial, não existe em outros idiomas isso, tá? Por isso que ela se torna algo complicado e complexo, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho como a gente identifica um verbo separável, tá? Como é a estrutura da frase, como a gente usa elas no infinitivo. Existem verbos que têm prefixos, mas que não são separáveis, a gente também vai conhecer eles, tá? Quando, em que tipo de frase, em que tipo de conjugação verbal a gente separa, em quais tipos a gente não separa, tá? Então, isso a gente vai tudo ver nessa nossa aula de hoje sobre os trennbare Verben, tá? Essa aula tem como público, tá? Iniciantes, principalmente, que estão ali no finalzinho do A1, tá? Não bem no finalzinho, não, em meados do A1, né? E para outros níveis que já passaram, por quê? Tá? É um erro constante. Ele vai abraçado com o estudante adiante. E é impressionante isso, tá? Então, vamos reativar essa questão dos trennbare Verben. Eles são fundamentais, como eu disse já, para fechar o sentido, o significado da frase, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu preparei um material e eu gostaria que vocês acompanhassem a minha linha de raciocínio, tá? Bom, primeiro eu vou dar uma atenção aqui para esse quadradinho, esses dois quadradinhos aqui, tá? Mas primeiro esse em azul, tá? A gente tem todos esses prefixos aqui, que são 100% prefixos trennbar. O que isso quer dizer? São prefixos que sempre são separáveis, tá? Sempre. Então, a gente tem o ab, o an, o auf, o aus, zurück, weg, bei, ein, mit, nach, vor, zusammen, zu, fest, fern, los und weiter. Cuidado para não confundir com preposições, tá? A gente tem algumas preposições que são an, preposições auf, aus, bei, mit, o nach, o vor, o zu, também são preposições. Aqui, não. Aqui eles não funcionam com preposições. Aqui eles acompanham verbos, tá? E eu tenho um verbo e eu modifico ele através do meu prefixo, tá? Exemplo, tá? Exemplo simples, bem simples. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui para vocês conseguirem enxergar. Vou usar um verbo bem volátil. O que que eu fiz aqui? Mas onde é que foi que eu botei essa bola aqui? Perdão, gente. O verbo machen, tá? O verbo machen é o verbo fazer, tá? Ele é um verbo bastante volátil, tá? Porque dá para fazer bastante coisa com ele. Então, se eu colocar o prefixo an, machen, tá?
O que que eu estou querendo dizer? Eu estou ligando algo. Então, o anmachen é o ligar, tá? Depois a gente tem o ausmachen. O ausmachen é o desligar. Foi o que eu dei o exemplo antes do português. Não é a mesma coisa, tá? Mas era só para vocês terem uma noção. Depois a gente tem o aufmachen, que é o abrir, tá? Vejam, o verbo sempre é o mesmo. O que vai mudar o sentido dele é o prefixo. Por isso que se a gente faz uma frase e a gente deixa o prefixo de fora, lascou-se. Ferrou. Não tem, a frase não tem sentido. Falta uma informação importante. Veja, é uma palavrinha pequenininha, né? É... Zu machen é o fechar, tá? E por aí vai. Então vejam como o verbo machen ele tem diversos tipos de construção com os prefixos, né? Dá para fazer muita coisa, tá? Ah, mas Camila, qual é que é o significado dessas palavrinhas aqui, né? O zu, o auf, o aus, o an, tá? Eles sozinhos, eles não têm sentido nenhum, tá? Tá? Eles ancorados com outro verbo trazem um sentido, tá? O an eu posso usar com outros verbos, que é o anfangen, anschalten, é... agora não lembro de outros exemplos. O aus também, ele pode ser combinado com outros verbos. E aí eles vão modificando. Aqui é o verbo fazer, né? É fazer, ligar, fazer, desligar algo, fazer, abrir algo, fazer, fechar, tá? Embora essas palavrinhas elas não tenham um sentido, ou elas não possam ser usadas isoladamente, não no sentido de prefixo, mas com sentido de proposição, alguns deles sim, tá? Mas aí é outra história, é outro uso, outra função, tá? Aqui nós estamos falando só dessas palavrinhas aqui é, com função de prefixo, tá? De trennbares Verb. Existe uma tabela, tá, de prefixos com o seu significado, tá? Que eu muito procurei, vasculhei até encontrar. E eu achei essa tabela aqui fantástica, tá? Porque ela não vai trazer o significado daquele prefixo, mas ela vai trazer a ideia daquele prefixo. Qual é que é a ideia que ele traz, tá? Por exemplo, o up. Eu não usei ali nenhum exemplo com up, mas o up, tá? Ele vai trazer a ideia de von etwas weg, tá? Que é o contrário do an. Vou mais ou menos pegar aqui duas canetas. An, tá? An. Então, um tá junto do outro. Up. Então, se separando, tá? Ou se distanciando, tá? Então, o sentido do up é esse. Do an é esse, tá? Mas o an, ele é também bastante volátil, porque ele tem outras ideias também, né, de sentido, que no caso também é o de ligar, tá? De estar junto, de estar próximo, né? O auf é quando algo está aberto, isso a gente usa geralmente para lojas, para estabelecimentos, né? Ou quando a gente está em direção a algum lugar, tá? São ideias, sentido que traz aquele verbo, tá?
O aus é fora, tá? De alguma coisa. Ou está se distanciando também. Mas o mais se distanciando é mais para o a. O aus já é mais quando algo está fora, né? Ah, ah, eu tenho estojo e a minha caneta tá lá fora. Então, aus, tá? Não vai usar, a minha caneta tá aus. Não, não é isso, né? Mas ele combinado com outro verbo funciona. Ou até ele como preposição, nesse caso, também funciona essa ideia. O by, tá? O by é no sentido de acrescentar algo, tá? O ein é algo dentro, diferente do o oposto do aus. Aus é do lado de fora, ein é dentro, tá? Ou de integração, tá? O rea, tá? Ahn, ahn, é quando algo vem em minha direção, tá? Na minha direção, agora deu corte aqui, eu não sei. Opa, vou compartilhar de novo. O ria, então, é quando algo está vindo de encontro a mim, eu locutora, eu discurso, tá? Ah, o rin, tá? É o contrário do rea, tá? Então, quando aquilo estava antes vindo em minha direção, eu estou enviando isso para bem longe de mim, tá? Mas em direção a um objetivo, tá? A um destino, tá? Ou quando também tem sentido de para baixo, tá? De descer, né? Tem esse sentido também. Hinein, tá? Também é um prefixo que não tá lá na lista, tá? Porque são alguns prefixos que estão aqui na lista que ou podem ser prefixos fixos ou prefixos móveis. Pode ser trennbar ou pode ser também untrennbar, tá? Temos o hinein, tá? Que é algo que vem de fora para dentro. O los, tá? O los é quando a gente está soltando algo de outra coisa, tá? Se desprendendo também, né? Ou também no sentido de iniciar algo, de dar o pontapé inicial, tá? O mit é aquela questão do junto, de fazer algo junto, de estar junto, de andar junto, né? O FOA é no sentido de visão lá na frente, né? Lá, futuro, né? Ou fazer algo antecipadamente, né? O weg também é algo se distanciando, se separando, mais no sentido de se distanciar, tá? O tsu é no sentido de algo fechado, tá? Ou de fechar algo. Ou no sentido de direção, de deslocamento em direção a um objetivo, tá? O zurück também é um daqueles prefixos, tá? Que diz, que dá a ideia de alteração de sentido, tá? Ou alteração de, por exemplo, eu estou indo para a direita e aí eu vou voltar, tá? É a questão do retorno, do voltar, tá? Então, sabendo assim um pouquinho o sentido de cada um desses prefixos, eles ancorados com os verbos, você já conseguem ter uma noção qual é a função deles sobre aquele verbo, tá? Isso já facilita
bastante também. Ok? Bom, vamos lá. Então, todo o prefixo, ele altera o sentido do verbo principal. E sempre assim, sempre vai precisar de um verbo principal e de um prefixo, tá? Quando falamos, né, de prefixos, tá? Aí a gente tem a questão da estrutura da frase, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as estruturas, das frases, tá? Eu já tenho aqui separado alguns exemplos. E eu trouxe vários exemplos aqui de vários tempos verbais, os principais, né? E de estrutura de frase também. Por quê, tá? Eu quero também que todos vejam, tá? Que todos vejam, que todos vejam de todos os níveis, né? Então, no presente, como que é a estrutura, tá? Ich fange an. Então, é sujeito, verbo, complemento ou predicado, como preferem falar, e aí a gente tem o prefixo, tá? No pretérito, vai funcionar da mesma forma, só que ele vai estar conjugado no passado, né? Sujeito, verbo, complemento, prefixo. No perfect, o perfect ele é o tempo verbal que tem um verbo auxiliar. O que acontece? A estrutura do perfect não vai mudar. Vocês vão continuar usando sujeito, verbo auxiliar conjugado, complemento, verbo no particípio com o prefixo na frente dele, tá? Quando a gente tem um verbo modal, a mesma estrutura que no perfect, tá? Só que ao invés de vocês usarem o particípio do verbo, vocês vão usar ele no infinitivo, porque a conjugação do verbo já está lá com o verbo modal. Então não precisa conjugar. Uhum. Porque o que acontece? O möchte, ele joga o verbo para o final. O prefixo tem que estar no final. Então lá eles se juntam de novo. Porque o möchte joga, que é o verbo modal, ele joga o verbo lá para o final da frase. O prefixo, que é o an aqui, ele também tem que estar no final, porque é a regra. Então, o prefixo mais o verbo, junta os dois de novo e deixa os dois no infinitivo. Em estruturas de pergunta, tá? Wann fängst du an? Tá? Aquela clássica estrutura de pergunta. W-frage, verbo conjugado, sujeito, complemento, prefixo, tá? Estrutura como qualquer outra frase de Ja, Nein, Frage. Verbo, sujeito, opa, aqui esqueci de botar as bolinhas. Complemento e o prefixo. No imperativo, também vai ficar separado, o prefixo vai para o final, né? E o infinitivo com zu, tá? Aí, esse infinitivo com zu que às vezes gera, assim, um pouquinho de polêmica, né? Por quê? O infinitivo com zu, uh, zu, ali no meio, né? E a gente tem o prefixo, né? Então, às vezes o zu vem na frente, às vezes o zu vem depois. Mas via de regra é anzufangen, anzumachen e por aí adiante, tá? Então, sempre o an vem na frente, assim como an aqui também vem na frente do verbo no particípio.
tá? Aqui ele também vem na frente do verbo no infinitivo, tá? Bom, seguimos então. Qu- Quando que é verbo quando é verbo que tem um prefixo, mas ele é um prefixo inseparável, tá? Existe também, tá? Também existe isso, que é o caso aqui do B, do EMP, do ENT, do R, do G, tá? Aqui alguns confundem, tá? O gefangen aqui, tá? Não é que o verbo é gefangen, aqui ele está no particípio passado dele, tá? Mas vou dar um exemplo de um verbo, o gefallen. O gefallen é o verbo agradar, ele já começa com G, tá? Então ele aí não está no particípio ainda, mas ele começa com G, tá? O hinter, o miss, o un, o fer e o zer, tá? Todos esses são verbos, desculpa, prefixos inseparáveis, tá? Então a gente não separa eles do verbo, tá? Eu vou dar um exemplo, eu vou replicar essa tabela aqui. O anfangen significa começar, tá? Eu vou pegar um outro verbo, que é o verbo beginnen, tá? O verbo beginnen, ele é o verbo começar, mas ele é um verbo começar que tem um untrennbares Verb. Então, como é que fica? Ich beginne, tá? Ich begann. Ich habe begonnen. Ich möchte beginnen. Infinitivo aqui. Wann beginnst du? E aí tiro an, que é o... Né? Beginnst du? Beginnst du? E tiro an também, porque não faz sentido aqui. Aqui, begin. Ich denke bald zu beginnen. Zu beginnen. Vejam, tá? São dois verbos, têm o mesmo significado, porém um tem um prefixo trennbar e o outro não tem prefixo trennbar. E quando ele não tem o prefixo trennbar, ele não precisa ter esse jogo de lá para o final, assim como o an tinha em todos os casos aqui em cima, né? No presente, no pretérito, no perfect, nos modalverben, na pergunta W-Frage, na pergunta Ja-Nein-Frage, no imperativ e no infinitiv mit zu, tá? Quem é muito iniciante ainda vai focar aqui, nessa estrutura aqui, que é sujeito, vamos escrever aqui, estrutura básica é sujeito, puxar para cá que vai ficar melhor. Sujeito mais verbo conjugado mais complemento mais prefixo, tá? Por exemplo, ich fange, opa, ich fange, não estava certo, ich fange morgen an, tá? Uma informação
Simplérrima. Sujeito, vamos botar de rosa aqui. Sujeito. É o ich. O verbo conjugado. O fange. O meu complemento nessa frase. O Morgan. E o an é o meu prefixo que está lá no final. Então, essa é a estrutura básica. Iniciantes, foquem nisso. Tá? Bom, temos também alguns exercícios aqui, tá? Para a gente praticar um pouquinho, tá? Juntos. Vamos lá. E o que nós temos? Temos aqui a estrutura que eu acabei de falar para vocês: sujeito, verbo, complemento ou meio de frase e o prefixo, tá? E a gente tem 5 vezes que a gente pode usar o up, tá? Que é o prefixo. 2 vezes a gente pode usar o an, uma o auf, uma o aus e uma o zu. Então, para fazer esse exercício, eu sugiro que primeiro a gente escolha os prefixos de cada frase. Vamos olhar aqui. Rufen ich dich morgen Abend. Tá? O rufen. O rufen é chamar. E como é o telefonar, o ligar? Anrufen. Isso aí. Então, anrufen. Então, vai ser aqui o nosso primeiro. O nosso primeiro. Poxa, tá difícil. Vamos lá. Ué, mas não pintou? Caramba, tá difícil. Escolher um azul aqui. Tá bom. Um azul mais claro. Que dê para ver que pelo menos que a gente está escrevendo de outra cor, né? Aumentar aqui um pouquinho. Então, aqui nós escolhemos o an. Agora vamos ver aqui o segundo. A gente tem stehen, mein Mann, sonntags immer spät. Stehen é estar parado. E o levantar é o aufstehen. Aufstehen. Tá? Aufstehen. Aí agora a gente tem aqui schalten, Georg, den Fernseher. Então, ligar ou desligar a TV. Nunca, aqui nem meu marido, ausschalten, que é o desligar, né? Ausschalten, aus. Então, aqui temos o aus. Fahren. Então, andar, der Zug, pünktlich, Aham. Aqui, então, é a ideia dele saindo da estação de trem. Ab, né? Abfahren. Abfahren. Também poderia ser o losfahren. Também daria aquele prefixo los, né? O los, esse aqui, que é etwas trennen, separar algo. Então, ele saindo, né? Da estação de trem. Daria para ser o los aqui também. Mas como não tem ali nas opções, vamos com os que temos nas opções. Warten ich zuerst die Worten.
Die Antwort. Ja. Isso, abwarten também, que é aguardar, né? O ab. Vamos lá para o sentido do ab. Esperar. Aqui já, em questão de sentido, já fica um pouquinho complicado. Mas aguardar, esperar, né? Nähen. Nähen, eu não sei, não é um verbo muito utilizado, mas nähen é costurar, né? Então, a mãe costura o, o botão caído, né? O tsu, né? O tsu é no sentido de chegar ao destino, né? Então, o botão vai chegando no destino. Tsunen. Tsunen. Ou anen. Aqui. Vamos ver as outras. Machen Stefan nicht die Tür. É, ah, aqui poderia ser auf, mas auf já foi. Ah, então o tsu é aqui. Imaginei que aqui tem outro verbo, outro prefixo que pode ser, que é o an, annähen, que é juntar. Lembra que eu expliquei antes com as canetas? An, que é quando duas coisas estão juntas, né? Então o botão ele vai ser costurado junto, né? Mas tsunen também não estaria errado, mas aqui é o sentido do an mesmo, tá? Aqui fechar a porta, né? Holen mein Freund mich heute Abend. Ahn, aqui é o ab, o ab, abholen. É tirar aquela pessoa daquela casa e levar ela para outro lugar, né? Então, ab é a questão de se distanciar, né? Então, ele da sua casa. Ah, ziehen, sich die nasse Badehose é anziehen aqui. Anziehen, que é vestir, né? Ah, não, mas eu acho que aqui tem que ser aus. Aus. Porque ele tá molhado, então ele não vai botar uma coisa molhada, ele vai tirar ausziehen. E aqui, abräumen, então, tirar, né, da mesa e botar para outro lugar. Então, ah, anrufen, aufstehen, ausschalten. Opa, ab, aus, não foi usado duas vezes já? Ah, então aqui é anschalten. Então aqui é o ligar e não desligar. Então é anschalten. Anschalten, abfahren, abwarten, annähen, zumachen, abholen, ausziehen, abräumen. Aufräumen, arrumar, abräumen é retirar as coisas. Vejam como muda o sentido. Bom, agora nós vamos organizar essas frases aqui. Ups! Nós vamos organizar essas frases aqui em sujeito, verbo, Mittelfeld e prefixo, tá? O que seria o sujeito dessa frase? O ich. Depois, o verbo conjugado rufe. Ich rufe. Agora o Mittelfeld. Dich morgen Abend. E aí o prefixo an.
Muito bem. Agora vamos ver a próxima. Como que vai ficar a próxima? Mein Mann. Mein Mann steht sonntags immer spät auf. Diminuir aqui um pouquinho a letra. Isso. Tá? Mein Mann, sujeito. Steht, verbo conjugado. Sonntags immer spät, Mittelfeld. Auf, prefixo. Né? Depois aqui, sujeito. Quem que é o sujeito aqui? Georg. Georg, verbo schaltet, conjugação terceira pessoa. Schaltet, complemento. Nie den Fernseher, prefixo, an. Isso aí. Sujeito. Der Zug. Verbo? Fahren. Fahren é um verbo irregular. Então, ele na segunda e na terceira pessoa do singular, ele vai ter uma alteração de vocábulo. Então, ele fica com trema. Der Zug fährt. Tá? Por que terceira pessoa? Porque é der Zug. Nós estamos falando uma terceira coisa. Tá? Fährt. Fährt. Pünktlich. 19 Uhr 33 ab. Isso aí. Qual é o verbo, perdão, sujeito aqui? Ich. Verbo. Warte. Muito bem. Complemento. Zuerst Ihre Antwort. Muito bem. Prefixo? Ab. Isso aí. Sujeito. Die Mutter. Muito bem. Mittelfeld. Den abgefallenen Knopf. Prefixo? An. Isso. Sujeito. Stefan. Muito bem. Verbo. O machen. Stefan macht. Conjugação terceira pessoa. Nicht die Tür. Complemento. Prefixo? Zu. Vamos ver agora a 28 aqui. Sujeito. Mein Freund. Verbo? Holen. Tá? Agora, conjugação na terceira pessoa do singular. Holt. Muito bem. Holt. Quase parecido com o meu sobrenome, né? Holt mich heute Abend. O quê? Ab. Prefixo. Sujeito aqui. Sebastian. Verbo? Zieht. Zieht. Ai, zieht sich die nasse, nasse Hose
Badehose. Badehose. Aus. Se fosse an, seria colocar. Aus é tirar, né? Und die letzte, a última. Vamos ver o que temos aqui. Susanne, sujeito, né? Verbo. Räumen, räumt. Jeden Tag den Tisch ab, né? Isso aí. Então, o prefixo aqui é que tá dando todo o sentido para essas frases. É que é ela que determina se vai ser colocado, se vai ser tirado, né? Aqui também. Se aqui é fechado, se é aberto. Se aqui ele liga ou se ele desliga. Então, faz toda a diferença botar ou não botar o prefixo, tá? É muito importante a gente não esquecer, tá? Bom, vamos revisar agora os principais pontos da nossa aula, tá? Primeiro, como a gente identifica os verbos separáveis, tá? A gente identifica os verbos separáveis utilizando esses prefixos aqui, identificando esses, tá? Tem assim como decorar? Tem, mas é mais com o tempo, tá? A estrutura da frase correta. Vamos se atentar à palavra, à frase no presente. Sujeito, verbo conjugado, complemento e o prefixo no final, tá? Claro que em outras estruturas vai mudar um pouquinho, que o verbo lá no final vai estar junto com o prefixo. Quando que isso acontece, tá? Vamos ver. Quando é o perfect, quando a gente tem o verbo modal na frase e quando a gente tem o infinitivo com zu, tá? Tirando isso, temos os outros tempos verbais, tá? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Ah, e a gente também tem a lista dos untrennbare Verben, tá? Que são verbos que também são prefixos, mas que são sempre junto com o seu verbo, tá? Eles não são separáveis, tá? Então, antes de terminar a aula, meu desafio, a minha tarefa para vocês é que vocês criem, tá? 5 frases com verbos separáveis diferentes, tá? Quem for nível iniciante vai usar a frase só no presente. Quem for nível já um pouquinho mais avançado, já vai usar o perfect, tá? Quem já for um pouquinho mais, vai fazer estruturas com infinitivo com zu, com verbos modais e vai brincando ali, tá? Querem tomar nota? Tomem nota aí dos verbos que eu vou sugerir para vocês, tá? Aufstehen, anrufen, mitbringen, aufmachen e einkaufen, tá? Utilizem esses verbos aí para fazer essa criação dessas frases e mandem nos comentários que eu vou dar uma olhada e eu vou corrigir, vou dar feedback para vocês, caso alguma frase não esteja bem ok, e explico também por que de não estar correto. Se houver o caso, é claro, espera-se que ninguém erre, que esteja tudo lindo, maravilhoso, sem erros, tudo certinho, tudo redondinho. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a clarear um pouquinho mais sobre a questão dos trennbare Verben. A gente sabe que os trennbare Verben não são fáceis de estudar, né? Porque não existe nada muito parecido com o português, né? Mas praticando, exercitando, a gente consegue se familiarizar um pouquinho mais e fazer com que isso se torne um pouquinho mais natural para a gente, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem, podem até mandar no direct o que vocês sugerem que fossem outras
matérias que a gente poderia estar abordando aqui em aula, tá? Pode ser questão de gramática, pode ser questão burocrática, pode ser questão de prova de proficiência, pode ser muita coisa. Tudo que vocês tiverem de dúvidas, mandem, que a gente vai tentar bolar uma coisa bem legal para explicar para vocês e para facilitar e ajudar vocês ao máximo, certo? Muito, muito grata pela atenção de vocês e até a próxima. Auf Wiedersehen!